Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 3. Vamos ver como é pregar com máscara, né? O pastor já teve, o óculos já teve essa experiência. Eu desisto. Já desisti logo no começo. Mateus capítulo 3, irmãos, é um grande privilégio que Deus está nos dando hoje, de estarmos reunidos aqui hoje, no domingo do Senhor, para juntos ouvirmos a sua palavra, meditarmos nas Escrituras, crescermos em conhecimento. E o culto, ele tem um propósito que é glorificar a Deus, né? Há um benefício secundário, que é nós sermos abençoados, sermos edificados, mas o objetivo primordial de nós estarmos aqui é a glória de Deus, é exaltar a Deus, é tornar o nome de Deus conhecido. Então isso, para nós, é motivo de grande alegria, saber que isso está exaltando o nome do nosso Deus, né? Então alegre o seu coração, sinta-se privilegiado por estar aqui nesta noite, você que pode, né? Alguns irmãos que não podem, infelizmente, mas de qualquer modo eles também estão ouvindo a palavra nesse momento e serão edificados. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, e é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem nas mãos, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti mais uma vez, por poder estar aqui, ouvindo a Sua palavra, adorando ao Senhor em culto solene. Que o Senhor fale aos nossos corações neste momento. É sempre o Senhor, o nosso mestre, aquele que ensina o seu povo. Me ajude a ser fiel ao texto e a nós que vamos ouvir também, que possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que nós vamos aprender nesta noite e ouvir. Nós oramos em nome de Jesus. Você já deve ter ouvido falar de um jovem chamado Bridger Walker, um jovenzinho que ficou famoso na internet porque ele protegeu a sua irmãzinha de ser atacada por um feroz cão. Um cachorro avançou naquela garota e ele também, um garotinho de apenas 6 anos de idade, pensou consigo, diz ele nas entrevistas, que se alguém tinha que morrer, esse alguém tinha que ser ele. E ele ficou muito famoso, muito conhecido, o seu rosto ficou inclusive ferido da mordida do cão, mas ele ficou muito famoso por ser um garotinho de apenas 6 anos, muito corajoso. Ele foi conhecido por ser um rapaz corajoso. A coragem é uma virtude bastante admirável e que nós devemos buscar. Alguns dizem que coragem é não ter medo, mas na verdade a coragem é você conseguir superar e vencer os medos. Esse jovem garoto de 6 anos, por certo, teve medo naquele momento,
mas ele conseguiu superar aquilo, vencer e salvar assim a sua irmã de algo muito maior. Quando nós falamos de coragem e olhamos para a Bíblia Sagrada, João Batista é um dos exemplos dos personagens mais corajosos que nós encontramos na Escritura. Alguém que não temeu a ira que poderia vir sobre ele por ser um pregoeiro da justiça, por ser um pregador da verdade. E nós lemos aqui, acabamos de ler no texto, as palavras duras, difíceis de aceitar, que João Batista proferiu como profeta e em teor de juízo para aqueles que estavam ouvindo a sua impactante e a sua poderosa pregação. Há lições preciosas nesse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas antes deixe eu fazer rapidamente algumas considerações. João Batista, ele era um dos pregadores, e a sua pregação nessa passagem demonstra que era uma pregação semelhante à pregação dos profetas do Antigo Testamento. O próprio Jesus chama João Batista de um dos maiores profetas que já pisou nesta terra. Em Lucas capítulo 3, versículo 2, as Escrituras dizem a respeito da profecia de João e usa a expressão, veio a palavra do Senhor a João Batista. Era a mesma sentença, a mesma expressão que nós encontramos no Antigo Testamento a respeito de outros profetas. Quando eles recebiam a palavra do Senhor, as Escrituras dizem que vinha sobre eles a palavra do Senhor. E isso aconteceu de forma semelhante com João Batista. Entre o capítulo 2 e o capítulo 3 desta passagem no livro de Mateus, passaram-se pelo menos 30 anos. Em Lucas capítulo 3, 23, as Escrituras vão dizer que Jesus iniciou seu ministério, ele tinha cerca de 30 anos de idade. Então, entre o seu nascimento e até o seu batismo, o início do seu ministério, já haviam se passado 30 anos. Há um hiato entre o capítulo 2 e o capítulo 3 aqui no Evangelho de Mateus. E nós podemos perguntar, por que existe esse espaço de tempo, esse hiato? Por que os autores, os hagiógrafos, os autores bíblicos não se preocuparam em narrar, por exemplo, a mocidade de Jesus, os momentos da adolescência de Jesus? Nós temos que levar em consideração que eles tinham alguns objetivos quando eles escreviam os evangelhos. 3 em especial. O primeiro era mostrar o nascimento virginal de Jesus, ou seja, o nascimento sem pecado, para mostrar que ele era o Messias, sem pecado. O segundo objetivo era mostrar a sua vida de milagres, e isso inicia depois do seu batismo, né? Conforme diz João, Jesus principia os seus milagres transformando água em vinho em Caná da Galileia, já tinha cerca de 30 anos. E também a sua morte e a sua ressurreição. Então esses eram os objetivos dos evangelistas quando eles escreveram o que nós temos aqui em mãos, que nós chamamos de evangelho. O João vai dizer que se fosse escrever tudo que Jesus fez, nos livros deste mundo não caberiam. Então eles se preocuparam em colocar aquilo que era importante para que nós pudéssemos aceitar e entender Cristo como de fato o Messias Salvador do mundo. Quando nós lemos essa passagem aqui, e isso é importante nós observarmos, nós devemos entender, não somente nesse texto, mas em toda a Escritura, que o personagem principal desse capítulo aqui não é João Batista. Apesar de citar o nome de João Batista, apesar de falar a maneira como João pregava e o conteúdo da mensagem de João, o personagem principal ou a pessoa central desse texto aqui é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo vai dizer que ele, João, batizava com água, mas aquele a quem ele estava anunciando, aquele que viria após ele, que era muito maior do que ele, a qual ele não era digno nem ao menos de desatar as suas sandálias, de carregar as suas alparcas, ele era muito maior, muito mais poderoso, e batizaria não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Nós temos 3 lições nesse texto aqui, irmãos. A primeira delas, nós vamos ver que está no versículo 1 ao versículo 3, os que gostam de anotar aí, pode anotar. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver o conteúdo da mensagem de João. O que João pregava aí? Qual era o conteúdo da sua mensagem? No versículo 4, especialmente, nós vamos ver o portador da mensagem. Então, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos o conteúdo da mensagem. No versículo 4, nós temos o portador da mensagem. Ele faz aqui uma descrição de quem era o pregador, de quem era João Batista, como ele se vestia, o que ele comia e coisas nesse sentido. E do versículo 5 ao versículo 12, que é uma porção maior desse texto, nós vemos a exposição da mensagem. Então, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos o conteúdo da mensagem. No versículo 4, nós temos o portador da mensagem. E do versículo 5 ao versículo 12, nós temos a exposição
da mensagem. E o texto inicia dizendo: naqueles dias apareceu João Batista. Essa expressão naqueles dias se refere, portanto, aos dias do nascimento de Jesus, os dias em que Cristo iniciou o seu ministério, os momentos em que Cristo apareceu, encarnou nesta terra e exerceu o seu ministério até o dia da ressurreição. Essa expressão naqueles dias, então, se refere à vinda ou o aparecimento do Messias. A Escritura diz que naqueles dias apareceu João Batista. João Batista, conforme a Escritura nos ensina, ele viveu nos desertos, viveu no anonimato, até chegar o momento certo, conforme nós lemos aqui em Lucas 3:2, em que veio sobre ele a palavra do Senhor e ele então inicia o seu ministério. Ele era chamado de João Batista. Batista não era o sobrenome dele, né? Era uma forma que as pessoas encontraram para descrever João, porque ele batizava no Rio Jordão. Então a expressão Batista se refere ao fato de que ele batizava pessoas no Rio Jordão. E isso, para um judeu, apesar de, quando nós lemos esse texto, nós pensamos que era uma coisa nova, alguém aparecer batizando no Rio Jordão, isso não era novo para o judeu. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos isso muitas vezes sendo repetido na carta aos Hebreus. Os judeus, eles já tinham o costume de fazer o que eles chamavam de batismo, ou de lavagem cerimonial nos utensílios do templo, do Antigo Testamento, do tabernáculo. Então, a grande diferença é que João aqui, ele estava batizando pessoas, ele não estava batizando utensílios, como os judeus eles faziam na Antiga Aliança, mas isso não era algo essencialmente novo na mentalidade dos judeus. Então, a Bíblia diz que João apareceu pregando no deserto da Judéia. Ele não só batizava, mas ele pregava também. Ele anunciava, o batismo viria justamente depois da exposição das Escrituras, e ele iniciou seu ministério nessa região que as Escrituras dizem e chama de deserto da Judéia, que era basicamente próximo ali ao Mar Morto, bem próximo de Jerusalém, ali ao sul da Palestina. A partir do versículo 3, se os irmãos observarem, nós vamos ver aí exatamente o conteúdo da pregação de João. O que ele pregava? A mensagem de João tinha 3 pontos. Por incrível que pareça, João não era presbiteriano, mas a mensagem dele tinha exatamente 3 pontos. Ele pregava o arrependimento, ele pregava o aparecimento ou a proximidade do reino de Deus, e ele pregava a vinda do Messias. Então eram 3 pontos: o arrependimento, ele pregava que estava próximo o reino dos céus, e pregava também o aparecimento do Messias, ou seja, ele estava preparando, conforme ele mesmo diz, o caminho do Senhor. Portanto, a mensagem de João era uma mensagem de salvação, era soteriológica, pregava o arrependimento, era uma mensagem escatológica que falava dos últimos dias, falava do reino de Deus, que evidentemente estava se iniciando nesta época, mas dizia respeito a uma vinda maior do reino de Deus, uma vinda escatológica do reino de Deus, e era uma mensagem cristológica também, porque João não apareceu para falar de si próprio, mas João apareceu para falar de Jesus Cristo. Era uma mensagem centralizada na figura, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Quando ele diz arrependei-vos, observe que interessante. Essa palavra arrepender, alguns irmãos já sabem disso, a palavra no grego é metanoia, mudar de mente, é uma mudança de mente. João nos ensina aqui que o arrependimento que ele estava pregando, o conteúdo da sua mensagem de arrependimento, não dizia a respeito somente de disposições ou predisposições emocionais do coração humano. O arrependimento, ele envolve o homem como um todo, inclusive os seus aspectos intelectuais. É uma mudança de mente e não somente uma disposição do coração. Há uma tendência no evangelicalismo moderno de acreditar de que arrependimento é o derramar de algumas lágrimas em um culto solene depois de ouvir a banda musical tocar. Há uma tendência de acreditar que o arrependimento é o arrepiar dos cabelos do braço, ou a pessoa vir à frente num culto emotivo, mas o arrependimento é muito mais do que isso. O arrependimento é uma disposição mental, uma transformação do intelecto também. O arrependimento ele vem quando a pessoa conhece a obra redentora de Cristo, ele conhece a grandeza de Deus e ele tem noção da sua própria realidade pecaminosa. Quando ela entende todas essas coisas relacionadas à salvação, ela compreende a realidade de quem ela é, de quem Deus é santo e eu sou pecador.
há uma condenação para aqueles que não mudam a sua vida em correspondência aos mandamentos de Deus. Se eu não entendo isso, o meu coração não é atingido. Ao compreender, então me entristeço, e então as minhas emoções são atingidas pela palavra de Deus, e depois a minha vontade, as minhas disposições, a minha volição é transformada, e assim existe de fato a mudança de vida. O arrependimento diz respeito a um homem como um todo. O arrependimento não é somente uma disposição emocional. E veja que interessante, o arrependimento, a mensagem de João, não era uma mensagem específica de João Batista. Essa era a mensagem da igreja primitiva. Essa era a mensagem dos apóstolos. Qual era o resumo da mensagem dos apóstolos? Os irmãos não precisam abrir, mas Atos capítulo 2, versículo 38, Atos capítulo 3, versículo 19, as escrituras vai dizer que Pedro, depois de fazer o discurso da pregação que ele fez diante dos judeus, os judeus ficaram aterrorizados com a mensagem de Pedro e perguntaram: o que nós devemos fazer? E ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou diante de vocês. Arrependam-se para que venha um tempo de refrigério, para que Deus se relacione pactualmente com vocês novamente. Essa não era a mensagem somente de João, essa não era somente a mensagem dos apóstolos, esta era a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vire a página da sua Bíblia aí em Mateus capítulo 4, no versículo 17, somente vire a página e você vai ver o versículo 17, que as escrituras dizem assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que conclama os homens a se arrependerem dos seus pecados. É evidente que o arrependimento não é uma obra do ser humano. Nós não podemos nos arrepender como o fruto de uma disposição natural do coração pecador. É Deus operando pelo seu Espírito no coração humano. É Deus trabalhando, convencendo, conduzindo o homem ao altar do arrependimento e transformando o coração do homem, conforme nós vemos em 2 Timóteo capítulo 2, 25, quando Paulo fala para Timóteo exatamente isso, que nós devemos pregar, anunciar, na esperança de que Deus conceda arrependimento àqueles que nos ouvem. Veja, irmãos, eu falo, há uma seriedade muito grande nesse texto aqui quando fala a respeito do arrependimento. Por quê? Porque hoje o evangelicalismo atual, o evangelicalismo moderno, as pregações que nós estamos ouvindo na internet, a pregação do coach motivacional, da teologia da prosperidade, é uma teologia que diz para você: a culpa não é sua. Você está vivendo o que você está vivendo, você está separado de Deus, você está vivendo uma vida de pecado por conta da sociedade. A culpa é da sua família, a culpa é da sociedade, ou a culpa é da sua maneira como você interpreta o mundo. Então os problemas são sociais, metafísicos, psicológicos, mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos Deus dizendo: a culpa é minha, a culpa é sua. É necessário que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. João Calvino diz o seguinte: o arrependimento, ele não é o começo da vida cristã. O arrependimento, ele é a vida cristã. Ele é a vida cristã. Nós temos que nos arrepender não somente no dia da nossa conversão, mas nós temos que viver uma vida de constante arrependimento. Irmãos, cuidado com a teologia do coaching, a teologia da prosperidade, que vai dizer para você, na verdade, que Deus é uma coisa, que você pode utilizar Deus como se fosse um gênio da lâmpada, mas na verdade Deus não exige nada de você. Deus quer que o seu povo se arrependa dos seus pecados, que o seu povo compareça diante dele no altar do arrependimento. João continua pregando e dizendo que estava próximo o reino dos céus. Veja que a pregação dele não era somente soteriológica, era uma pregação escatológica. Ele fala do aparecimento do reino de Deus, da vinda do reino de Deus. Irmãos, o cristianismo, ele é uma vida para a eternidade. Quando a Bíblia diz a respeito do reino de Deus, é evidente que João não estava falando de algo apenas que viria a acontecer, mas algo que já estava acontecendo. É que os reformadores vão chamar de já, mas ainda não. O reino de Deus já está estabelecido, mas ainda não está totalmente. Mas o reino de Deus já estava sendo iniciado no aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem dois extremos quando nós falamos de uma teologia escatológica. Aqueles que vivem um cristianismo somente para os dias de hoje. As pessoas querem um Cristo
para sanar os seus problemas atuais, odiernos, curar as suas enfermidades, abrir a porta de emprego, um Cristo que proporcione para elas bem-estar. E existe um outro extremo, daqueles que querem um Cristo somente para o dia de amanhã, somente para o momento do seu aparecimento nos últimos dias, como aconteceu, por exemplo, com a igreja de Tessalônica, ao ponto de os crentes nem quererem mais trabalhar na esperança de que Cristo voltasse a qualquer momento, como aconteceu também com muitos momentos da história da igreja, em que tentaram adivinhar a vinda do Messias, a vinda do Cordeiro, a vinda de Cristo, e essas pessoas vendiam seus bens, vendiam as suas posses, esperando Cristo voltar. Esses dois extremos são problemáticos. A teologia reformada vai dizer que uma vida para a eternidade diz respeito ao hoje também. A maneira como você trata a sua esposa diz respeito à sua vida na eternidade. A maneira como você trata o seu marido diz respeito a uma vida na eternidade. A maneira como você entende, lida com o culto solene, diz respeito a uma vida para o reino de Deus na eternidade. Como você lida com o dinheiro, com as suas palavras, com os seus pensamentos, com a internet, com as suas amizades, com o seu namoro, enfim, com todos os aspectos da nossa vida, dizem respeito a uma vida para a eternidade. Está próximo o reino de Deus. E João continua dizendo, no seu terceiro ponto da sua mensagem, porque este é o referido do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João era profeta. Jesus diz que João era o maior dos profetas. Ele não somente cita Isaías, mas ele também é citado por Isaías. A pregação de João, no terceiro ponto aqui da mensagem dele, era totalmente cristológica. João não estava falando de si próprio. Tudo diz respeito a Jesus Cristo. Nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Nós vivemos por causa de Jesus Cristo. O mundo, todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Cristo é o centro do Evangelho. Lutero vai dizer que nós devemos folhear as páginas das Escrituras buscando encontrar Jesus Cristo. Ele é a hermenêutica do mundo, Ele é a hermenêutica do Antigo Testamento. Cristo é o que dá sentido, propósito, razão, valor para a nossa existência. Quando você for pregar o Evangelho, fale de Cristo, não fale de si próprio, não fale das suas experiências, fale da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Nós aprendemos, irmãos, que a mensagem de João ela era totalmente, ou ela era imbuída de conteúdo teológico. William Ames vai dizer o seguinte: a teologia é a doutrina do viver para Deus. Woody Bauckham, um pregador moderno dos dias de hoje, reformado, ele fala o seguinte: a diferença entre um culto como o nosso aqui, solene, em que as pessoas estão prestando atenção na palavra de Deus, estão bem vestidas, a igreja está iluminada, para uma igreja com as luzes mais baixas, com sermões de 10 ou 15 minutos, com pessoas vestidas de bermuda ou de boné na cabeça. A diferença entre esses cultos não é somente uma questão estética, estilística, mas é uma questão teológica. A teologia, as doutrinas, o conhecimento teológico é que vai moldar a maneira como nós vivemos. João está pregando sobre arrependimento, João está pregando sobre o reino de Deus, João está pregando sobre Cristo, ele está falando teologia para nós aqui. E todas essas coisas são suficientes para moldar a maneira como nós vivemos. Existe uma falácia, hoje eu tenho insistido isso com os jovens, em que as pessoas acreditam que teologia, o conhecimento teológico, o conhecimento das Escrituras, ela pertence somente aos pastores, aos presbíteros, aos seminaristas, ou às instituições acadêmicas, ao seminário. Irmãos, a teologia pertence à igreja de Deus, a teologia pertence a você, os estudos da palavra de Deus pertencem a você, pai de família, a você filho, a você esposa. É a maneira como você entende a Escritura que vai moldar a maneira como você vive. A teologia diz respeito à nossa vida cristã, é o estudo de como nós vivemos para Deus. João prega arrependimento, ele prega sobre a eternidade, ele não prega sobre a prosperidade. Portanto, a mensagem de João aqui diz respeito à maior necessidade humana. O que nós mais precisamos não é de dinheiro no bolso, apesar disso ser muito bom. O que nós mais precisamos não é de uma vaga na faculdade, apesar disso ser muito bom. O que nós mais precisamos é nos arrepender dos nossos pecados e termos um relacionamento pessoal, voluntário e verdadeiro com Jesus Cristo. Não obstante a isso, Mateus vai registrar aqui quem é João Batista. Veja, irmãos, no versículo 4, há uma descrição rápida de quem é o portador na mensagem.
O texto diz que ele vestia vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era de gafanhoto e mel silvestre. Apenas duas descrições. As vestes de João aqui, os irmãos sabem muito bem disso, faz descrições ou se assemelha às vestimentas de Elias, do profeta Elias do Antigo Testamento. Isso está em 1 Reis, capítulo 1, versículo 8. A narrativa de Reis fala que Elias se vestia de forma semelhante a João Batista. O João Batista copiou o look dele, né? A maneira como ele se vestia, a maneira como Elias se vestia. Ele se vestia desse modo. Malaquias capítulo 4, versículo 5, é profetizado, olha que coisa interessante, o aparecimento de Elias. Malaquias profetiza que Elias apareceria novamente no meio do povo de Israel. Em Mateus capítulo 27, versículo 45 e 47, quando Jesus estava na cruz, e ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani. A expressão Eli, Eli foi confundida pelos soldados e por alguns judeus que ali estavam, disseram assim: Jesus está chamando por Elias. Ele está chamando por Elias, porque havia na mentalidade dos judeus a esperança do reaparecimento do profeta Elias do Antigo Testamento. Havia isso na mentalidade deles. Em Mateus capítulo 11, versículo 7 e versículo 14 está descrita essa oração de Jesus na cruz. Em Lucas capítulo 1, versículo 17, Jesus vai dizer que João é o Elias que havia sido profetizado no Antigo Testamento. Ele é o cumprimento da profecia de Malaquias capítulo 4, versículo 5. E também o próprio anjo, quando fala do nascimento de João Batista, vai dizer em que sentido que João ele era o Elias que havia de vir. As escrituras dizem que João viria no espírito de Elias. João não era a reencarnação de Elias, como dizem os espíritas, mas ele apareceu no espírito de Elias, ou seja, no espírito profético, no espírito corajoso de anunciar o aparecimento do Messias. Essas vestes aqui de pele de camelos e comer mel silvestre também implicava a própria humildade de João Batista. O texto vai dizer, irmãos, que coisa interessante, isso é majestoso. O texto vai dizer que João Batista ele era grande diante do Senhor. Um homem que, como o próprio Jesus disse, que você não encontraria nos palácios, você não encontraria João vestindo vestes finas, comendo nos melhores restaurantes. João morava no deserto, se vestia com pele de animais, comia gafanhoto e mel silvestre, e a Bíblia diz que ele era grande diante do Senhor. Veja que ser grande diante de Deus não é ter posses, não é ser famoso, não é ser reconhecido, mas ter um compromisso pessoal e verdadeiro com o nosso Senhor. A alimentação dele, que as escrituras descrevem como sendo gafanhoto e mel silvestre, talvez faça uma referência ao próprio voto de nazireado de João Batista, e também pelo fato de alguns estudiosos acreditarem que ele era essênio, né? Então existia aí algumas seitas judaicas como os fariseus, os saduceus, os zelotes, e existiam também os essênios. Quais eram as características deles? Eles viviam nos desertos, à margem do Mar Morto, exatamente onde João apareceu pregando. Eles eram estudiosos do Antigo Testamento, especialmente a Torá. João cita as profecias do Antigo Testamento. Eles aguardavam o que eles chamavam de mestre da justiça. João fala do aparecimento do Messias, o mestre da justiça. Eles eram messiânicos, eles eram apocalípticos. João fala de uma ira vindoura também. Eles criam ser o verdadeiro Israel, o Israel não corrompido pela cultura romana. E, portanto, desse modo eles romperam com o judaísmo da sua época. Isso justifica os ataques, por exemplo, de João contra os fariseus, chamando eles de raça de víboras, acreditando que eles eram de fato servos hipócritas, né, que não obedeciam a Deus em verdade. E havia também o costume na época dos próprios judeus piedosos levarem os seus filhos para serem educados nos desertos pelas comunidades essênias, especialmente a comunidade de Qumran. Então existia a possibilidade de que João também fosse essênio, por isso a sua consagração, o seu voto de nazireado, a sua dieta ascética. É uma frase muito interessante que eu anotei aqui, que diz o seguinte: seu regime puramente vegetariano, composto de gafanhotos e mel silvestre, era uma censura à condescendência com o apetite e a glutonaria que prevalecia por toda parte. O que nós aprendemos aqui é que a vida de João era uma pregação. A maneira como ele se vestia, a maneira como ele se comportava, era uma verdadeira pregação. Irmãos, nós vivemos aquilo que nós pregamos.
João Batista, quando ele falou para os fariseus, veja, pegue, se você tem 2 túnicas, dê uma túnica para aquele que não tem. João, ele não era somente um pregador, João vivia aquilo que ele pregava. A vida dele correspondia àquilo que ele anunciava, aquilo que ele pregava para os seus ouvintes. Ele era uma pessoa consagrada a Deus. Você é uma pessoa consagrada a Deus? A sua vida pertence ao Senhor? Você também entende que em alguma medida você também é profeta? Não, evidentemente não como os profetas do Antigo Testamento em ofício, né? E não como no Novo Testamento, como um dom espiritual também, mas em alguma medida você fala em nome de Deus. Você é alguém que tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho para a sua família, na sua faculdade, na maneira como você se relaciona na sociedade. Portanto, a sua vida, a minha vida, a maneira como eu falo, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, ela deve ser uma pregação diante de Deus. Não é isso que Pedro fala a respeito das mulheres que são casadas com homens não crentes? Que elas devem se comportar de tal forma que o seu marido seja ganho sem palavras. Isso não significa que haja uma salvação sem pregação, mas significa que a pregação deve ser correspondida da maneira como nós vivemos. Não adianta nós virmos para a igreja, nós participamos de todas as cerimônias religiosas e são boas, mas quando nós vivemos lá fora, a nossa vida não corresponde à maneira como nós vivemos dentro da igreja. A nossa vida deve ser uma constante pregação do reino de Deus. O seu namoro deve ser uma pregação. O seu casamento deve ser uma pregação. A sua vida no trabalho deve ser uma pregação. As pessoas devem olhar para você e ver a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E por fim, irmãos, nós vemos aqui também a exposição da mensagem de João, a partir do versículo 11. Melhor dizendo, a partir do versículo 6. O texto vai dizer o seguinte: então saíam a ter com ele de Jerusalém toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja, a mensagem de João era uma mensagem tão dura. Arrependei-vos, raça de víboras. E mesmo assim a Escritura diz que as pessoas iam até João para ser batizadas. Irmãos, nós não precisamos mudar a nossa mensagem para que as pessoas sejam recebidas ou se aproximem do Evangelho. Nós temos que continuar pregando o Evangelho como ele é. Nós não devemos moldar a nossa mensagem, massagear o ego humano. Por quê? Porque as ovelhas do Senhor, elas sempre ouvem a voz do seu pastor. Elas sempre ouvem a voz do seu pastor. Paul Washer vai dizer o seguinte: se você usa meios carnais para atrair as pessoas para a igreja, você irá atrair as pessoas carnais e terá que continuar usando meios carnais maiores ainda para mantê-las na igreja. Se os métodos para trazer as pessoas são carnais e não a pregação como João Batista fazia, mas são programações, são um churrasco, um jogo de futebol, não que isso seja essencialmente ruim ou pecaminoso, mas se foram esses métodos, as pessoas precisam desses métodos para ficar. Mas se as pessoas vierem por causa da pregação do Evangelho, porque se arrependeram e foram confrontadas, elas então serão alimentadas pela palavra de Deus. O texto no versículo 7 diz: e vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura ou da ira futura? Veja, irmãos, que na nossa comunidade, na comunidade cristã, não somente na igreja do Parque São Domingos, mas em toda a igreja, durante a pregação, durante essa pescaria da pregação expositiva, sempre virá no meio do trigo o joio. Sempre virá. Nós pregamos, Emir, mas não sabemos quem é que vem. Há pessoas boas e há pessoas más. O Nicolas me mandou uma mensagem esses dias, um vídeo, não sei se os irmãos viram no WhatsApp, estava no Facebook também, de um agricultor que plantava trigo, e ele não sabia, ele mostrou para o vídeo tanto o trigo quanto o joio, e eram exatamente iguais. Não havia diferença nenhuma. E perguntaram para ele: como você vai saber a diferença entre o trigo e o joio? Ele pega o joio, coloca na sua mão e começa a apertar. Depois que ele termina de amassar o joio, ele tira, abre as suas mãos e não há nada ali, apenas palha. Mas quando ele pega o trigo e ele começa a apertar o trigo na sua mão, quando ele termina, aos frutos, a semente. Veja que coisa interessante. No meio da igreja, sempre há, Jesus disse isso,
Não são palavras minhas. Jesus disse isso, sempre haverá o trigo e o joio. Nós não devemos mudar a nossa mensagem. Não devemos mudar, porque sempre haverá pessoas boas e pessoas más. A mensagem, às vezes, ela é confrontadora, às vezes ela é ofensiva, mas o povo de Deus, o trigo que está entre nós, sempre produzirá bons frutos para a glória do Senhor. É isso que o próprio João Batista diz no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A mensagem às vezes é dura, irmãos. Às vezes você vai ter que confrontar o seu amigo. Às vezes você vai ter que ser um pouco mais duro com a pessoa que está vivendo uma vida de pecado. Steven Lawson diz o seguinte: o evangelho, primeiro ele fere, em seguida ele cura. Primeiro ele arranca, e depois ele replanta. Primeiro ele crucifica, e depois ele ressuscita. Jesus foi duro com os fariseus, ele chamou os fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados. Jesus não acomodava o pecado deles, não acalentava o pecado deles, e nós também não devemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Devemos ser corajosos para pregar o evangelho. Não devemos moldar a nossa mensagem como o evangelicalismo atual faz, mas devemos pregar a mensagem apostólica, a mensagem de Cristo, a mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque está vindo o reino de Deus. Isso é mais sério do que nós conseguimos conceber, irmãos. A fé cristã, ela não é somente uma absorção de proposições teológicas, apesar da teologia, como eu disse, fazer parte da vida cristã. Não basta saber quem é Deus, não basta saber acerca da salvação, acerca de quem é o Messias, mas nós devemos produzir frutos. É pelos frutos que nós seremos conhecidos, conforme o próprio João Batista diz, e ele inclusive censura os fariseus, porque eles disseram assim: nós temos por pai Abraão, nós somos filhos de Abraão, por que você está dizendo essas coisas para nós? E João diz assim: olha, Deus pode suscitar até mesmo dessas pedras filhos a Abraão. O que ele está dizendo aqui é que não bastava eles serem etnicamente o povo de Deus, eles precisavam mudar o coração, precisavam se arrepender. Veja, irmãos, não basta nós estarmos na igreja, não basta nós fazermos parte da OMP, fazermos parte da SAF, não basta eu estar aqui pregando, não basta ser presbítero, nada dessas coisas é suficiente para criar, para produzir um relacionamento vivo, fiel, voluntário e pactual com Deus que fez os céus e a terra. É necessário que haja arrependimento e haja consonância com os mandamentos que o Senhor nos dá. A salvação não é apenas, não diz respeito a algo que esteja em nós, como questões éticas, morais, sociais. É Deus quem escolhe a sua família. E ele diz então que o machado já está pronto. Veja o versículo 10, 11 e 12. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua ira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Você quer ser batizado com fogo? O texto está dizendo aí que batismo com fogo é o batismo da justiça de Deus, da ira de Deus. Batismo com fogo no texto aqui é justamente o Senhor separando o trigo da palha, do joio, e lançando a palha no fogo, mas o trigo é separado para os seus celeiros. Veja, irmãos, que o Evangelho, isso aqui é muito importante. O Evangelho, ele é uma dupla mensagem. Ele é uma mensagem de salvação, como Paulo diz, para os que creem, mas uma sentença de morte para aqueles que não creem. Nós não podemos somente pregar o Evangelho dentro do seu aspecto gracioso, e de fato ele é gracioso, mas também o Evangelho anuncia a vinda do Cristo ressuscitado, aonde as Escrituras dizem que ele pisará o lagar da fúria e da ira de Deus. O Evangelho também é uma mensagem de juízo. Nossa pregação é o anúncio da maior catástrofe que a humanidade jamais experimentou. Cristo está voltando. Jesus está voltando. Ele não voltará mais como aquele que viram no madeiro catavélico, ferido,
machucado, e que Isaías descreve como sendo alguém que não víamos beleza nenhuma. Mas ele voltará com seus cabelos brancos como a pura lã, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente, na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e da sua boca vai sair uma espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, aonde ele vai exercer juízo sobre todos aqueles que não ouviram a mensagem semelhante a essa de João Batista, uma mensagem de arrependimento. O que nós aprendemos com isso aqui, irmãos, para encerrar? Nós precisamos primeiro de coragem para pregar a palavra de Deus. A semelhança daquele garotinho de 6 anos, nós precisamos de coragem, pregar com ousadia, inclusive quando a nossa vida está posta em risco. Segundo, a nossa pregação ela deve elevar a Jesus Cristo. Nós não devemos falar de nós mesmos como pregadores. Irmãos, não é a oratória que salva pessoas. Não são os diplomas que salvam pessoas. Não é uma argumentação lógica que consegue persuadir pecadores, mas é a pregação cheia, imbuída, umedecida pelo Espírito de Deus. É isso que convence o pecador da sua condição de pecador. E também aprendemos que a nossa mensagem, ela deve ser uma mensagem equilibrada, de graça e de juízo. Cheiro de vida para aqueles, como Paulo diz, que creem, que confiam, que recebem a palavra, mas cheiro de morte para aqueles que desobedecem os mandamentos. Essa é a natureza da nossa pregação. Irmãos, eu oro esta noite para que Deus nos dê coragem, para que Deus dê coragem para você, para que nesses dias de pandemia, como nós temos feito, vamos iniciar agora inclusive nesses dias, Deus nos dê coragem para anunciar o Evangelho, pelas redes sociais, pelos momentos que nós temos e podemos acessar outras pessoas, que tenhamos coragem para pregar, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, nós te exaltamos por causa da sua palavra, que é verdadeira, justa, boa e fiel. Às vezes a mensagem é dura, a mensagem é pesada, mas sabemos que um pai, ele sempre disciplina os seus filhos, ele sempre corrige os seus filhos, e isso ele faz por amor, por amar. O Senhor ama os seus eleitos, o Senhor ama o seu povo, e portanto o Senhor com certeza nos dará ousadia para pregar o Evangelho nas mais diversas esferas da nossa vida, no trabalho, na família, nos relacionamentos sociais, na internet, onde nós estivermos. Que a Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos seja uma sarça incandescente, seja uma brasa, Senhor, viva tirada do teu altar, para pregar o Evangelho a todos aqueles a quem nós tivermos acesso. Levanta, Senhor, homens e mulheres corajosos na nossa igreja para pregar.